O fenômeno dos eclipses solares fascina a todos que já tiveram a oportunidade de ver presencialmente. Na Terra, pessoas viajam milhares de quilômetros só para ver o momento em que o nosso satélite natural passa exatamente na frente da nossa estrela, numa coincidência cósmica que só a Terra é capaz de proporcionar. Exatamente, dentre os planetas rochosos, apenas o nosso é capaz de proporcionar tal evento. Mercúrio e Vênus sequer possuem eclipses. Marte, por outro lado, possui satélites, mas que não são capazes de proporcionar eclipses totais. Felizmente, as missões na superfície e na órbita de Marte fizeram os registros mais sensacionais possíveis de eclipses marcianos. No vídeo de hoje vamos conhecer os raríssimos registros de eclipses na superfície de Marte. A ausência de luas nos planetas mais próximos do Sol continua sendo um tema debatido entre os astrônomos. Acredita-se que isso possa estar relacionado à forte influência gravitacional do Sol. À medida que nos afastamos da estrela, os planetas tendem a ter uma maior população de luas. Um exemplo disso é Marte, que embora não seja o maior planeta rochoso, possui duas luas de tamanho reduzido ao seu redor, Phobos e Deimos. Deimos, em particular, é mais parecido com um pequeno asteroide, com aproximadamente 12 km de diâmetro, enquanto a nossa Lua, para efeito de comparação, possui mais de 3.700 km de diâmetro. Phobos, por outro lado, é um pouco maior, com cerca de 22 km de diâmetro. No entanto, ele ainda está muito longe de ser considerado um astro de grande porte, já que nem possui massa e tamanho suficientes para conseguir adquirir uma forma esférica, assim como vemos acontecer na maioria dos satélites naturais pelo sistema solar. Esses corpos menores não foram capazes de vencer a rigidez do material devido à sua baixa gravidade. Por mais que o planeta vermelho tenha dois objetos em órbita, nem mesmo somando os dois, chegamos às proporções de massa e tamanho que vemos em nosso satélite natural. Para você ter uma noção, a estrutura de Phobos é tão delicada que os modelos de computador sugerem que a Lua poderia ser composta por uma pilha de pequenos meteoroides, mantida unida por uma fina crosta que está sendo constantemente despedaçada pelas forças de maré de Marte. Em um período de alguns milhares de anos, é possível que a órbita de Phobos irá gradualmente diminuir ao ponto de atingir o limite de Rush de Marte. Nesse ponto, a gravidade do planeta vermelho causaria uma desintegração da Lua em pedaços, formando um fino anel ao redor do planeta. Com Phobos se aproximando de Marte a uma taxa de cerca de 2 a 3 centímetros por ano, estima-se que a colisão ou a fragmentação da Lua ocorrerá em aproximadamente 50 milhões de anos. É inevitável o destino desse corpo celeste, enquanto nossa Lua, com dinâmicas orbitais diferentes, continua a se afastar da Terra. Dessa forma, enquanto Marte terá eclipses cada vez mais totais, a Terra deixará de ter os eclipses totais daqui a alguns milhões de anos. Atualmente, quando a Terra está em seu ponto mais distante do Sol, nossa estrela aparece com um diâmetro angular de 0,525 graus no céu. Em contrapartida, quando a Lua está em seu ponto de perigeu, ou seja, a distância mais próxima da Terra, seu tamanho angular atinge 0,558 graus. Para que o tamanho angular da Lua pare de coincidir com o do Sol, extinguindo os eclipses solares totais, o tamanho da Lua precisa diminuir menos de 0,525 graus de ocupação na cúpula celeste. Para alcançar essa redução no tamanho angular da Lua, a partir do perigeu, ou seja, o ponto mais próximo com a Terra, sua distância atual tem que aumentar 23.000 km. Considerando que a Lua se afasta da Terra a cerca de 3,8 centímetros por ano, esse processo vai levar, acredite, 600 milhões de anos. Mas e em Marte? O planeta tem duas luas e eclipses bem recorrentes. Felizmente, os rovers na superfície e os satélites no espaço já fizeram registros simplesmente fenomenais. Antes de tudo, observe como o último eclipse solar total na América do Norte foi registrado de maneira épica por câmeras no espaço, revelando a sombra de proporções gigantescas que o nosso satélite natural, mesmo a 400.000 km de distância, pode projetar em nosso planeta.
transformando por alguns minutos o dia em noite. Em Marte, isso não é tão possível, mas não necessariamente impossível também. Você vai entender o motivo. Nesta filmagem impressionante, as duas luas, Phobos e Deimos, apresentam semelhanças com asteroides em termos de formato e tamanho, e não possuem o diâmetro angular necessário para encobrir completamente o Sol quando vistas da superfície marciana. Dessa forma, o eclipse solar marciano é sutil, fraco e pouco escurece em relação ao da Terra. Mas conforme eu falei logo mais, isso pode mudar no futuro, quando o diâmetro angular de Phobos aumentar gradativamente. Para resumir, o diâmetro angular de um corpo celeste é a medida de seu tamanho aparente quando observado a partir de uma determinada distância. Simplificando, quanto mais distante estamos de um objeto, menor será seu diâmetro angular no céu. Isso é claramente ilustrado pela relação do Sol e a Lua quando observamos da Terra. Embora o Sol seja consideravelmente maior do que a Lua em tamanho real, seus diâmetros angulares são praticamente idênticos quando vistos do nosso planeta, devido à distância relativa que existe entre cada um deles. Phobos está em aproximação com Marte, o que pode intensificar os eclipses marcianos antes do satélite natural partir pelas forças de maré. E aqui vai um fato muito interessante: não é somente eclipses solares que são registrados pelos rovers, os eclipses entre luas também são. Vamos ver. Em 2013, o rover Curiosity registrou um evento de eclipse duplo em Marte. Nesse evento, a lua Phobos passou diretamente à frente de Deimos, que é a lua mais distante, conforme captado nessas imagens. Definitivamente uma espécie de eclipse lunar-lunar, sim, lunar duas vezes. Mas não acaba por aqui, pois há também um registro curioso feito no espaço da sombra projetada durante um eclipse solar marciano. Embora nunca seja capaz de bloquear completamente o disco solar, a lua de Marte, Phobos, pode projetar uma mancha escura na superfície do planeta vermelho, ou seja, sua sombra penumbral. Os observadores dentro dessa sombra poderiam testemunhar um eclipse parcial ou anular. Registrada pela sonda Mars Express, vemos essa sombra imensa através da superfície. Na imagem, a sombra é alongada devido ao formato da Lua, ao ângulo em que a sombra atingiu a superfície e ao fato do tempo em que a câmera levou para formar a imagem, bem como a forma pela qual a sombra se moveu em relação à superfície. Detalhe, o Sol, por estar mais distante lá em Marte, parece menor também, o que requer um diâmetro angular menor da Lua para ocultar uma área significativa do brilho da estrela. Não sei vocês, mas eu achei essa sombra da Lua realmente fascinante, tão fascinante quanto aquela que é projetada quando há um eclipse por aqui. É impressionante como um simples eclipse pode ter tanta ciência envolvida. Somente o fato de estarmos vendo um eclipse alienígena mostra como chegamos longe na exploração espacial. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!